E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa playlist de revisão de estrutura de dados. No vídeo passado a gente disse com um programinha bem simples em C++, que eu estou mostrando aqui na tela. A gente viu que ele, na prática, ele só escreve Hello World no terminal e retorna zero pro sistema operacional entender que ele terminou em sucesso, né? Mas tem bem mais coisa acontecendo aqui por debaixo dos panos. A gente viu o que significa esse include, para que ele serve, using namespace, como funciona a função main, o que seria esse tipo de retorno aqui. E também eu comentei sobre. Eu disse que eu ia comentar mais a fundo sobre esse out mais adiante, né? Mas aí, e daqui pra frente? Bom, agora a gente vai entrar em um assunto que eu considero ser bem especial, é, bem importante, porque primeiro que eu tenho meio que um apreço emocional, né? Vamos dizer assim, é um apreço de nerd, né? Porque eu gosto bastante de coisas bem nerd, e esse assunto ele é meio nerd, dependendo do quanto você se aprofundar nele. Mas também eu acho que ele é bastante importante para quem for trabalhar com desenvolvimento, porque se você usar ele muito bem, você vai conseguir deixar seu código muito mais claro. Tá, mas que caralho eu tô falando aqui, né? Eu tô falando de tipos de dados. É engraçado que eu tô dando toda essa ênfase para um assunto que geralmente os professores passam em, tipo, 5 minutos de aula. Geralmente ele é um assunto meio que secundário junto com variáveis. Mas eu tô fazendo aqui um vídeo inteiro sobre isso. Provavelmente vai ser um vídeo relativamente longo, né? E por que que eu acho isso aqui tão importante? Para entender isso aqui, eu fiz algumas ilustrações para demonstrar melhor. Porque eu acho que vai ser, visualizando, vai ser mais fácil de entender os meus pontos, certo? Para representar aqui, para vocês entenderem, eu quero que vocês meio que sigam um modelo mental que eu desenvolvi aqui. Vamos pensar que esse quadradinho aqui, esse retângulo na verdade, seria a memória do nosso computador. E cada um dos quadradinhos que tem aqui dentro é uma célula de memória, uma posição da memória. Cada uma dessas células vai armazenar 8 bits, né, 1 byte de dados. E também vai ter seu próprio endereço, que vai ser um número, que geralmente a gente representa em hexadecimal, então 0x, 0, F, B, 2, 1, A, enfim. Mas eu não representei o endereço aqui, só representei aqui esse preenchimento para vocês verem o quanto de espaço cada coisa toma, né? Então, o primeiro ponto que eu queria comentar em relação a tipos de dados é exatamente essa questão do espaço, né? Cada tipo de dado vai definir, vai ter um tamanho, que é uma quantidade de bytes que ele vai ocupar, que você precisa reservar na memória quando você for ter alguma informação desse tipo. Então, nesse exemplo aqui, um char, ele é um tipo bem compacto, né? Ele só ocupa 1 byte. O int, ele já é 4 vezes maior, né? Ele ocupa 4 bytes. E a gente vai ver que isso aqui faz uma boa diferença quando a gente for escalar nosso sistema. Um array de caracteres, ele é basicamente um grupo de caracteres, né? Uma sequência de caracteres da memória. E no nosso caso aqui a gente tem 9 caracteres. Como cada char, na verdade a gente tem 9 chars, né? Como cada char ocupa 1 byte, então a gente tem aqui que a gente ocupa 9 bytes, né? Então, o primeiro ponto em relação a tipos é isso, é a questão do tamanho. A segunda coisa, na segunda questão aqui, quando a gente está comentando sobre tipos, é a forma como eles meio que são segmentados, né? Como eles são lidos pelo computador, né? Como eles são interpretados. Porque assim, um char, ele só tem 1 byte, né? Ele é bem simples de interpretar. Agora, um int, ele já tem 4 bytes. Cada um desses bytes representa um número individualmente? A gente vai ver que não, né? A gente vai ver que o computador ele vai pegar o valor de cada um desses bytes e vai juntar tudo isso, vai fazer alguns cálculos para conseguir interpretar o valor do int como um todo, né? Para conseguir chegar ao valor do int como tipo a partir desses 4 bytes juntos, né? Então, no caso do int, ele tudo é lido junto. Agora, quando eu tô falando, por exemplo, de um array de caracteres, cada char é 1 byte, né? Então, como é que o computador vai entender isso aqui, né? Ele vai ler cada byte desse meu array individualmente como se fosse um caractere. Então, esse primeiro byte aqui é um char. Esse segundo byte aqui é outro char. Esse terceiro byte aqui é outro char. Isso aqui 9 vezes. Então, o tipo aqui, ele definiu a forma como que o computador está interpretando o meu dado, né? Como que ele está agrupando meus bytes e interpretando eles, certo?
Então, assim, essas são as duas coisas aqui relacionadas à memória e também relacionadas a tipo que a gente precisa entender. Por que que a gente precisa entender isso? Qual que é a importância, ou como que isso afeta o nosso código? Alguns sistemas têm limitações bem, têm uma restrição muito grande de memória, né? Por exemplo, sistemas embarcados. Esses caras vão rodar em chipsets extremamente pequenos que vão estar no seu carro, na sua geladeira, no seu micro-ondas e tudo mais. E por conta do tamanho físico desses chipsets, você tem uma quantidade de memória bem limitada, né? É questão de kilobytes, às vezes megabytes, mas, pô, um computador tem, hoje em dia, tem 16, 32, 64, 128 GB de memória. É muito mais do que esses chipsets. Então, quando você está programando para esse tipo de coisa, você precisa se preocupar com memória. Você precisa se preocupar em não gastar tudo, porque se você gastar tudo, o seu programa não consegue executar mais. Outra situação também muito importante, que a gente precisa também se atentar a essa questão, é também quando o seu sistema começa a escalar para centenas de milhares de pessoas ou até milhões de pessoas. Pô, pensa que um int ocupa 4 bytes. Quando eu tenho 100 milhões, 100 mil pessoas usando o meu sistema, são 400 mil bytes sendo ocupados. Se de alguma forma eu consigo evitar de usar um int no meu sistema para representar alguma coisa e consigo substituir por um char, a gente vai ver que apesar dele geralmente ser usado para caracteres, ele também consegue representar números. Se a gente conseguir substituir o int por char, a gente vai reduzir esse consumo em um quarto do consumo. Que se aqui a gente tem 4 bytes, aqui a gente tem 1 byte, a gente só consome um quarto do espaço que a gente tinha originalmente. São 3 quartos de espaço, são 300 mil bytes que a gente vai liberar nessa brincadeira. 300 isso. Então, assim, é, significa bastante, né? Tem importância nesse caso. E para finalizar essa parte mais teórica, eu queria comentar sobre algo que não está bem relacionado à memória, né? Mas que acho que é o ponto principal que eu queria trazer aqui quando estou querendo falar de tipos, que é em relação à clareza do seu código, a facilidade que usar tipos de forma estratégica consegue trazer à leitura do seu código. Vamos lá, por exemplo, digamos aqui que eu quero representar a idade de uma pessoa, certo? Eu posso usar vários tipos de dados para representar uma idade, float, int, char, entre outros. A questão é, todos esses tipos são adequados realmente para representar uma idade? Porque assim, vamos pensar no conceito de idade. É, a- Pelo nosso conceito de idade, uma idade pode ser um número decimal? Assim, em alguns sistemas talvez você diga que se a pessoa tem 1 ano e 6 meses, ela tem 1 ano e meio. Mas assim, geralmente a gente não pensa em idade desse jeito, né? A gente pensa que a pessoa tem 26 anos e 6 meses, a pessoa tem 26 anos. Então a gente geralmente arredonda para baixo. Então assim, não faria sentido usar um tipo, por exemplo, como float, porque você abriria espaço para você colocar números decimais na sua idade. E não faz muito sentido, porque a gente já, como eu acabei de falar, não faz muito sentido. Outra coisa também, o int é uma alternativa que é muito utilizada, mas assim, o int tem um problema. Ele permite que você coloque tanto os números negativos quanto os positivos na idade, né? E, bom, eu nunca vi ninguém ter menos 10 anos de idade. Então, assim, o int também ele abre espaço para falhas no nosso programa. A gente teria que ficar colocando algumas validações para garantir que a pessoa não tenha, por exemplo, colocado menos 10 anos de idade. Então, o int talvez não seja muito adequado. Tem uma alternativa para o int, então, que seria o unsigned int. A gente vai ver sobre ele daqui a pouco, mas basicamente ele armazena o mesmo intervalo, não o mesmo intervalo, né, mas ele tem a mesma quantidade de bytes do int, né, então ele tem 4 bytes, só que ele não inclui números negativos. Então ele vai de 0 até 4 bilhões e uns quebrados, né? É uma boa alternativa? Sim. Ele já resolve a questão do número inteiro, já resolve a questão dos negativos. Mas, pô, eu nunca vi ninguém viver até 4 bilhões de anos. Então, assim, talvez tenha alguma alternativa mais econômica em relação ao espaço, né? Talvez tenha uma alternativa que permita que a gente armazene idades menores e economize alguns bytes aí, né? Que nem eu falei,
talvez a alternativa mais adequada pra gente seja o char, porque o char, ele também representa números, né, além de representar caracteres, e ele ocupa só um byte, né, um mísero byte, então ele armazena de 0 a 255. Dificilmente uma pessoa vai viver muito além de 100 anos, mas assim, eu acho que 255 é um limite razoável para uma idade, né? Então, assim, eu acho que você não precisaria se preocupar em pessoas que ultrapassem essa idade, pelo menos não por enquanto. Então, que é razoável. A alternativa mais, vamos dizer, não elegante, mas acredito que eu considero a mais adequada aqui seria criar um tipo próprio que represente uma idade, né? Esse tipo você vai, sempre que você criar uma instância desse tipo, um valor desse tipo, ele vai se validar para garantir que todas as invariantes, né, as regras, estejam sendo seguidas de forma adequada. E aí, por debaixo dos panos, você pode usar qualquer tipo que você quiser o int, o char, o float, enfim. Mas no caso a gente ainda não viu como criar tipos. E também criar um tipo para idade talvez seja. Geralmente vai ser um overengineering, né? Você não vai precisar se preocupar muito com isso. Mas a minha ideia aqui era mais demonstrar esse processo de análise para vocês entenderem como o tipo afeta diretamente seu código, e afeta o que é possível dentro do seu código, o que você vai precisar adicionar de validações para que seu código sempre esteja válido, porque, que nem eu falei, um float ou int, você pode ter idades que são números inválidos. Então, você teria que ficar adicionando validação ao longo do seu código inteiro. E também como que eles deixam o seu código mais significativo, né? Ter um int é, diz pro seu cara, tá, então eu consigo armazenar números extremamente grandes e positivo e negativo para minha idade, é isso? Né? Quando eu tô falando de um char, já fica mais claro, mais explícito que, eu tô falando de números positivos e com esse range bem limitado, né? Então, o principal uso dos tipos de dados, né? A principal coisa que vocês precisam pensar quando vocês estiverem trabalhando com tipos, né? E pensando, cara, que tipo eu uso aqui nessa variável? Essa questão do significado, né? Da clareza que você está trazendo para o seu código. É claro que nem eu falei, a gente ainda não viu como construir nossos próprios tipos, então às vezes a gente vai ter que se contentar com, por exemplo, um int para representar a idade. Não que eu esteja julgando usar um int, tá? Muitas vezes, para representar a idade, eu já usei int. Vocês vão ver que no exemplo que eu vou dar mais pra frente, eu vou usar int pra idade. Assim, não precisa se preocupar muito com isso, né? Eu só comentei da idade, né? Desse uso do int, mais como um exemplo, meio que extrapolando aqui, mais pra entender, pra ficar bem claro o que eu tava querendo dizer com essa análise. Beleza, agora que eu já falei bastante dessa parte teórica, né? Agora a gente pode começar a ver um pouco de código, né? Eu acho que a maioria do pessoal tá esperando por isso. Vamos ver um pouco de código C++. No caso, vocês vão ver aqui que eu não coloquei nada, nenhum código executável aqui mesmo. A única coisa que eu tenho é uma main aqui com um monte de comentário. Mas a minha ideia aqui não é demonstrar esses tipos em ação. Afinal, a gente não tem nenhuma forma de manipular e armazenar esses valores ainda. A gente vai discutir sobre isso nos próximos vídeos. Mas queria fazer uma listinha aqui para demonstrar quais ferramentas a gente tem disponíveis, né? Quais tipos a gente tem disponíveis, quais são as diferenças entre eles, né? Como que considerações que você precisa fazer para escolher um em detrimento do outro, enfim. Então é isso que a gente vai ver nessa parte. O primeiro tipo que eu quero trazer para vocês é o mais simples de todos, porque ele só tem dois valores possíveis, né? Esse é o bool. O bool, ele é um booleano, né? Então, ele é usado para representar coisas condicionais, né? Lógica condicional. Então, preciso fazer a comparação de duas coisas. Variável x é igual a variável y. O conteúdo da variável x é menor que o conteúdo da variável y. Expressões mais complexas, né? X é menor que y, ou x é igual a y, esse tipo de coisa. Todas essas questões de comparação, verificar se algo é verdadeiro ou falso, tudo mais, você vai gerar um bool e você vai conseguir usar em expressões, por exemplo, condicionais, if else, o switch case que a gente vai ver mais pra frente, ele também usa, ele vai verificar as coisas por debaixo dos panos. Laços de repetição, while, do while, for, esses caras eles só são executados enquanto uma condição é verdadeira. Então todo esse código que você vai depender de uma condição.
você vai executar, dependendo de uma condição, vai estar envolvendo o bool de alguma forma. Agora, um grupo de tipos aqui é os tipos de caractere. Todos eles são usados para representar um único caractere. Importante aqui é que o conceito de caractere para a gente é bem diferente do conceito de caractere para a máquina, tá? Pra gente, geralmente, quando a gente está falando de um caractere, a gente está falando de um símbolo que a gente consegue ver na tela, né? Então, por exemplo, a letra A, o dígito um emoji, sei lá, uma letra, um kanji, enfim, esse tipo de coisa. Tudo isso é o que a gente geralmente se refere a caracteres. Para o computador, um caractere, na verdade, é um código, é um número que ele consegue traduzir, quando ele vai mostrar, né, quando ele vai renderizar isso, ele traduz isso para um símbolo específico. Como assim? Deixa eu puxar aqui uma tabelinha que é bem importante. Essa é a tabela ASCII, né? Essa tabelinha é um dos primeiros sistemas de codificação de caracteres que existiram, né? É um dos mais utilizados assim ao longo da história. E o que é o sistema de codificação de caracteres? Basicamente, você pode imaginar eles como se fosse uma grande tabelona que vai associar um número, que a gente vai chamar de code point, a um caractere. Aí, esse caractere, que nem eu falei, pode ser um símbolo, então, né, o exclamação aqui, o zero, o L, enfim. Ou pode ser, por exemplo, um caractere de controle também. Esses caras, eles são usados mais para indicar alguma coisa para o computador. Por exemplo, cadê o space aqui? O space. O space indica que o computador tem que colocar um espaço ali no seu texto. O espaço ele não é um caractere visível de fato, não tem nada ali, é só espaço em branco. Então é um comando de fato. É considerado como um caractere de comando. O null, por exemplo, é um caractere que indica que o texto terminou ali. O backspace é o caractere que é emitido, é criado, quando você clica no botão de deletar do seu teclado. O horizontal tab é o caractere que é gerado quando você clica no tab do seu teclado. Cadê tem aqui o escape, por exemplo, quando você clica em ESC, enfim. É, o- cada um desses tipos de caractere vai estar associado a um sistema de codificação diferente, né? Então, por exemplo, o char, geralmente ele é associado à tabela ASCII. Então, você vai usar ele para representar caracteres dentro da tabela ASCII. O wide-char, né, esse wchar, ele vai estar relacionado ao sistema Unicode. O char 16, 32 e 8 vão ser respectivamente do TF-16, 32 e 8. Então, essa é a principal diferença. E também tem também a questão da diferença de tamanho. O char, ele é menorzinho, ele é menor que o wide char, o char 16 e o char 32. O char e o char 8 ambos têm 1 byte, não, 8 bits. O IDCare e o Care 16 ambos têm 2 bytes, né, 16 bits. E o Care 32 tem 32 bits, né, 4 bytes. Então tem essa questão do tamanho. Alguns deles são diferentes, alguns maiores e menores. E tem a questão do sistema de codificação, né? É, é, Cares maiores conseguem comportar sistemas de codificações com mais caracteres, né? Outra coisa também é em relação à forma como você escreve caracteres na linguagem, né? Você pode escrever de várias formas. Pode ser tanto no formato literal de caractere, né? Por exemplo, o A, o B, o emojis, é, letras em outras línguas, letras acentuadas. Você consegue escrever aqui nesse formato. Você também consegue escrever no formato de código Unicode, tanto o menorzinho quanto o maior, né? Unicode, caracteres Unicode o DF32. E também você consegue atribuir números para variáveis do tipo char. É por isso que esses tipos aqui geralmente são considerados parte do tipo numérico do grupo de tipos numéricos integrais, né? Tecnicamente, isso aqui também são números. Mas a gente geralmente trata como se fossem só um caractere. O nosso conceito de caractere. Desse grupinho aqui, o mais importante é saber o que é, tá? A gente geralmente não usa tanto ele assim, né? A gente geralmente usa a string, porque a string representa mesmo um texto, né? Uma sequência de caracteres. Então eu consigo escrever, por exemplo, meu nome, hello world, hello C++, enfim, em string. E o char você vai conseguir escrever A, B, 1, 3, asterisco, interrogação, enfim.
Mas desse grupinho aqui, o principal aqui é você conhecer o char. O próximo grupo é o tipo de tipos numéricos integrais. Esse grupo aqui tem basicamente os tipos que são números inteiros, né? Números inteiros, tanto negativos quanto positivos. Especificamente esses quatro são negativos e positivos. Então, a diferença deles, de uma forma meio semelhante ao char, é o tamanho. Alguns deles são maiores que outros, e então você vai conseguir armazenar um intervalo de valores maior. O short geralmente é menor, o int vem logo em seguida, o long seria o segundo maior, e o long long ele é realmente muito longo, né? Não à toa tem dois longs aqui no nome. Inclusive esse nome aqui é uma decisão de design terrível, mas enfim. Aí não é problema meu quem escreveu quem fez o código da linguagem, né? Mas a ideia é que todos eles você vai ter essa escadinha aí. Geralmente a gente vai trabalhar com int, tá? O mais utilizado aqui desses carinhas aqui é o int. O long ele vai vir logo depois, para quando você precisa de realmente um intervalo muito maior. Porque o int você vai conseguir trabalhar na forma signed dele de menos 2 bilhões e uns quebrados lá. E até 2 bilhões positivo. Então é um intervalo já bem grande. O long, você vai trabalhar, se não me engano, com 9 quadrilhões, 9 quadrilhões, menos 9 quadrilhões até 9 quadrilhões. Então, assim, é um intervalo bizarramente grande. Dificilmente você vai chegar em números tão grandes quanto esse. Mas, às vezes, por exemplo, um banco de dados pode chegar nesse nível. Dependendo, por exemplo, o banco de dados da Google definitivamente tem papo de quadrilhões de registros. Então, quando a gente precisa de números realmente muito grandes, a gente apela para o long. Mas o mais importante aqui de você conhecer é o int, né? O int é o nosso camarada dos números, tipos numéricos integrais. Você também consegue adicionar um modificador aqui na frente desses tipos para dizer que você não quer trabalhar com números negativos. Então você coloca um unsigned aqui na frente e coloca o tipo que você vai trabalhar. E aí ele muda o intervalo que você vai trabalhar. O int, por exemplo, que eu falei, ele é de menos 2 bilhões até 2 bilhões. O unsigned int vai de 0 até 4 bilhões. Então, quando você quiser limitar números inteiros, você pode trabalhar com esses caras aqui, né? Mas em relação aos tipos numéricos integrais, é isso. Basicamente, números inteiros, a diferença é tamanho. Outra coisa também interessante é que os tipos de caractere, por serem tipos numéricos integrais, você também consegue usar um modificador. Então você, por exemplo, conseguiria, por padrão, eles são unsigned, né? Você vai, por exemplo, no char é de 0 a 255. Você consegue colocar aqui signed char e aí você consegue trabalhar de menos 127 até 126. Então é outra coisa que você pode fazer também. Mas geralmente a gente não usa o signed char, a não ser que você queira trabalhar com esse intervalo aí. Bom, então é isso em relação a tipos numéricos integrais. Agora a gente passa para tipos numéricos de ponto flutuante. Esses caras aqui são usados para representar números decimais, né? Números com uma parte decimal, parte depois da vírgula. A história é mais ou menos semelhante aqui aos tipos numéricos integrais e de caractere. A diferença desses caras é tamanho. O float é menorzinho, o double ele já é bem maior e o long double ele vai depender da implementação, mas ele é para ser consideravelmente maior. E além do tamanho, né, além do intervalo que você consegue armazenar, tem a questão da precisão. Porque o que acontece? Você não consegue representar qualquer número decimal com esses caras. Eles têm um limite de quantidade de casas decimais que você consegue armazenar. Então, por exemplo, o float, você vai armazenar, sei lá, você consegue armazenar 0.1? Sim. Você consegue armazenar 0.01? Sim. Você consegue armazenar 0.0001? Sim. Agora, o que acontece se eu tentar armazenar esse número aqui? Ele não vai conseguir armazenar e ele vai arredondar para um número mais próximo, né? Então, esses caras vão trabalhar com arredondamento. Então, isso aqui é uma coisa bastante importante vocês saberem, porque vai afetar bastante, principalmente quando você estiver trabalhando com cálculos, com números de ponto flutuante. Se você não estiver trabalhando muito com cálculo, não vai ser tão significativo essa parte. Mas é importante entender que tem esse fator de imprecisão aí. Esse fator da precisão dos números, né? Que você tem uma quantidade limitada de casas decimais. O float são 6 casas decimais, por padrão, né? A especificação da linguagem, mas o compilador pode dizer que tem mais, né?
mas o float tem 6 casas decimais, o double até 15 e o long double até 18, né, pelo que eu lembro das especificações. E outra coisa importante é que mesmo que você esteja dentro da precisão, não necessariamente você consegue representar aquele número com número de ponto flutuante. Por exemplo, o número 0.1. É impossível representar o número 0.1 com o sistema de codificação de números decimais que a gente usa atualmente, com números binários, né? Que, né, lembrando, computadores usam binário, tudo para o computador é 0 ou 1. Para transformar isso aqui em número decimal, no formato decimal, você precisa fazer todo um processo de conversão. Só que quando você está trabalhando com casas decimais, você não consegue representar, por exemplo, 0.1 com uma quantidade finita de bits. Você precisaria fazer. Isso aqui entraria em uma dízima periódica binária. Então, no final, você vai ter tipo assim, 0.000001, sendo equivalente a você escrever 0.1. Então, quando você trabalha com comparação de números de fonte flutuante, você precisa se preocupar com isso. Você precisa tirar a diferença e verificar se ela está dentro de um intervalo ali aceitável de diferença para você. Então, assim, o importante aqui de vocês entenderem sobre esses caras. Você representa números decimais, tem essa questão da precisão, então você tem uma quantidade limitada de casas decimais que você consegue ter. E você não consegue representar todos os números decimais com esses caras. Você vai ter uma limitação ali. Você vai precisar, se você precisar usar esses caras de uma forma muito, muito, muito precisa, você vai precisar arranjar alguns workarounds, né? Uma recomendação, vocês provavelmente vão ver isso aí ao longo da carreira de vocês, mas uma recomendação é nunca use float double, long double, esses tipos assim, para representar coisas financeiras, né? É uma lição que levem para a vida de vocês aí. Nunca usem esses caras aqui em sistema financeiro. Se vocês entrarem em um banco e eles pegarem vocês usando isso aqui, eles vão rua na hora. Porque não, para outras coisas pode ser, até ser viável. Mas, tipo, dinheiro mesmo, isso aqui nunca vai ser usado por conta da questão da imprecisão. Às vezes, cara, imagina você tá lá, você precisa representar que o cara tem 0.1, ganhou 0.1 centavos, só que aí o cara ganhou 0.000001 centavos. Aí o cara começa todo dia depositar 0.1 um centavo na conta dele, só que na verdade ele está depositando 0.0001 centavos. Ele está lucrando em cima do banco, tipo, criando dinheiro do nada. Então, né, uma coisa interessante, né, em relação a esses tipos, né, qualquer coisa, aplicação financeira, coisas com cálculos, cálculos, por exemplo, de aeronáutica, esse tipo de coisa, você dificilmente vai ver uma aplicação usando esses tipos aqui para lidar com números decimais nesses contextos. Mas, bem, esse daqui, nesse grupinho aqui, o mais importante é você lembrar do float e do double. Geralmente o double, né? Porque ele tem uma performance quase tão boa quanto a do float hoje em dia e ele tem uma precisão muito maior. Mas esses dois caras, o long double, vocês não devem chegar a usar muito, a ver muito ele. Mas então, esses daqui são os tipos básicos da linguagem, né? Esses são os tipos meio que mais feijão com arroz, assim, da linguagem, que a gente vai utilizar ao longo dos nossos próximos vídeos, né? Eu quis trazer também esses outros tipos, porque eu considero eles serem eles bastante importantes, né? A gente vai ver bastante eles mais pra frente no curso. Então, eu quis dar um destaque maior para eles, né? Nesse caso aqui. A string, ele é basicamente um texto, né? Uma sequência de caracteres, então texto, hello world, tudo isso, tudo que envolve vários caracteres, múltiplos caracteres, você vai trabalhar com string. Tem vários tipos no C++ que representam uma string. Aqui eu só coloquei um deles. Mas geralmente a gente vai trabalhar com esse cara ou também esqueci qual que é. Const, ponto, se não me engano é assim. Const, isso aqui. São strings, né? Para linguagem. São todos cadeias de caracteres. Outra coisa que a gente tem são ponteiros. Inclusive esse cara aqui é um tipo de ponteiro. Mas o ponteiro, a gente vai ter uma aula dedicada sobre ponteiros, porque esse é um assunto bem, bem rico. Inclusive que dá bastante confusão para quem está começando agora.
Mas entendam que ponteiros basicamente são endereços de memória, né? A gente está armazenando no nosso programa um endereço de memória que a gente pode acessar direto, né? A gente não precisa. é, Vai ser muito útil para a gente evitar a duplicação de algumas informações, né? E outro aqui também, bastante interessante, são os arrays, né? No caso, eu usei aqui o T para representar um tipo genérico. Então, né, você pode ter um array aqui de string, você pode ter um array de float, você pode ter um array de int, char, enfim. Mas no caso aqui eu usei o T para representar meio que qualquer tipo. E o array é basicamente um bloquinho contínuo de memória que tem que é separado em várias partes. Cada parte tem um dado, né? A gente vai ver também mais sobre arrays, né? Array é uma das estruturas de dados mais antigas que a gente tem na programação, uma das mais importantes, né? Muito versátil. Então a gente vai ter uma aula também dedicada para esse cara. Mas então, em relação a tipos, é isso. Dúvidas, sugestões, xingamentos, deixa aqui nos comentários. O feedback de vocês é muito valioso para melhorar os próximos vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muitíssimo obrigado se você me aguentou até aqui. E até uma próxima. Falou!